Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum, dia 9 de fevereiro, vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora entra numa pessoa para torná-lo impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E disse: o que sai do homem, isto é, que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Vemos aqui, irmãos e irmãs, todas as coisas são boas. Todas as coisas são boas. O mal não está nas coisas, mas em nós, que podemos inverter e perverter tudo. O mal provém do coração do homem, que perde o seu centro e não usa as coisas para louvar a Deus e servir aos irmãos. Peçamos a graça própria da Eucaristia, que nós participamos, a cura de nosso coração, para que bata para a glória de Deus, para a glória de Deus e o bem do próximo. Aqui Jesus vai dizer, o mais importante é fazer o bem. Não é o que a pessoa come que torna a pessoa impura. Isto na concepção daquele tempo. Naquele tempo, esta questão do puro e impuro era muito forte, né? Nós vimos ontem no Evangelho que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E isto para os judeus, para os fariseus e os doutores da lei, isso era algo que jamais poderia acontecer. Inclusive, eles quando saíam, iam para a cidade e voltava para casa, ele não entrava em casa sem tomar banho, em questão do puro e impuro. E aqui Jesus vai dizer, não é as coisas que é impura, mas é nós que tornamos impuras. E vai dizer, não é o que você come que torna você impuro, mas é o que sai do coração. E vai citar a maldade, a injustiça, as coisas que sejam ruins, que façam mal às pessoas, aos irmãos, isto é impuro. E ele nos propõe que nós todos usemos a nossa capacidade de pensar, de falar para fazer o bem e de sempre louvar a Deus. Então procuremos sempre louvar a Deus. Louvem a Deus, agradeçam a Deus todos os dias. Por isso a importância de nós estarmos sempre em oração. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja e os guarde nesse dia. O Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.